Vamos lá, galera, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê todo mundo? Tem alguém comigo? Vamos falar de ato administrativo? Cadê vocês? Quem tá aí? Boa tarde. Trouxe uma dica importante para vocês hoje sobre ato administrativo. Quem é que tá comigo? Quem tá comigo? E aí, tem alguém comigo? Ninguém? Quem tá aí? Vamos lá? Vamos começar? Moçada, trago uma dica hoje muito importante a respeito de atos administrativos. Toda hora cai a respeito de atos compostos e atos complexos. Como diferenciá-los? Vamos lá, vamos colocar o dedo nos coraçõezinhos. Isso não atrapalha a transmissão. Bom, vamos lá. Os atos administrativos se subdividem em 3 categorias, basicamente. O ato simples, composto e complexo. O ato simples é aquele que depende de uma única manifestação de vontade. Entendeu? Por exemplo, uma decisão num órgão colegiado, ainda que você tenha um colégio ali, mas é um único órgão e a manifestação de vontade é única. No que tange aos atos administrativos compostos e complexos, você vai ter mais de uma manifestação de vontade. Agora, qual é o grande lance em relação aos atos administrativos compostos e complexos? Grava isso, galera. O ato administrativo composto, ele depende sim da manifestação de vontade de mais de uma pessoa, digamos assim, mas é dentro da mesma estrutura. Já o ato administrativo complexo, ele também depende de mais de uma manifestação de vontade, mas é de mais de uma pessoa. Isso aí, gente, vamos lá, os coraçõezinhos. São dicas importantes que podem decidir uma questão no dia 5 e no dia 12 a respeito de ato administrativo. Só uma prévia antes de concluir. Olá, Daniele, tudo bem? O ato administrativo, ele tem como característica marcante o interesse público. O interesse público é que vai embasar, é que vai revestir o ato administrativo. Então, cuidado com aquelas questões que dizem, por exemplo, que quando a Caixa Econômica Federal faz um contrato de... Boa tarde, tudo bem? Quando a Caixa Econômica Federal faz um contrato, por exemplo, dando ao seu cliente cheque especial, ela está fazendo... um exemplo de ato administrativo. Está errado. Por que está errado? Porque quando a Caixa Econômica faz isso, é apenas um mero ato da administração. Ali existe uma manifestação de vontade de ambas as partes. Embora o contrato
seja o chamado contrato de gestão. O que é contrato de gestão? É aquele contrato onde você não tem como pactuar as cláusulas do contrato. O contrato já está pré-estabelecido, as cláusulas do contrato estão ali e um abraço. Você não vai discutir com o banco se ele vai te dar 5 dias no cheque especial ou 10 dias. Ou você aceita o que está ali, ou você procura outro banco. Mas mesmo assim, é uma relação onde envolve ali uma relação de consumo. Correto? Então, não há de se falar, por exemplo, nesse exemplo que eu te dei, em ato administrativo. É apenas um mero ato da administração. O ato administrativo, ele tem como balizador dele o interesse público. Agora, não confunda ato administrativo com o ato da administração. Por exemplo, um ato de expediente são atos da administração. Um ato administrativo vai acabar alcançando mais pessoas. Por exemplo, a revogação de um ato, como está lá nos incisos do artigo 50 da Lei 9784. Tá? Muito, para quem vai fazer, dê uma lida nesse artigo da Lei 9784, artigo 50, são 8 incisos. Inclusive, o inciso 8 fala para anulação e revogação dos atos, precisa de motivação. Ou seja, se você pensar em anulação, nós vamos nos remeter, por exemplo, à súmula 473 do STF, que fala, vamos relembrar o que está escrito lá na súmula 473, que ela diz o seguinte, ela começa a dizer o seguinte, que a administração pública de quaisquer dos poderes tem o direito de anular os seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais, pois deles não se originam direitos. Deles quem? Desses atos ilegais. Não há o que se falar, não há o que dizer, não há como pleitear direito adquirido em face de um ato ilegal. Agora, olha só, quando o artigo 50 fala no inciso 8 na revogação do ato, nós estamos falando aqui de um ato que tem com ele o quê? Conveniência e oportunidade. Ou seja, mesmo na revogação de um ato administrativo, tem que motivar. Eu confesso para vocês que se eu não tivesse lido, eu jamais marcaria isso numa prova objetiva, em hipótese nenhuma. Porque como nós aprendemos, o ato de revogação é um ato que de conveniência e oportunidade. Vai se avaliar ali se é oportuno e se é conveniente para a administração continuar com aquele ato ou não. Beleza? Só uma rapidinha para a gente se situar. Só que tem o seguinte, quando você fala em anulação de ato administrativo, não pode esquecer dessas duas súmulas. Súmula 473 do STF e 346 também do STF. Beleza? Agora, quando a gente fala de ato complexo e ato composto, é figura certa no dia de prova. É a recorrência e a incidência, ou a incidência de questões que envolvem esse tema dentro de atos administrativos é gigantesco. Porque justamente é quando o candidato acaba errando, porque ele não sabe diferenciar ato composto de ato complexo. O ato composto é uma pluralidade de vontades, mas o ato composto depende da manifestação de dois, vamos dizer assim, de duas pessoas que compõem a mesma estrutura. Agora, o ato complexo depende da manifestação de dois órgãos, de órgãos independentes. Como, por exemplo, a nomeação de um procurador da Fazenda Nacional, você tem tanto a AGU de um lado, como você tem o Ministério da Fazenda, manifestando a vontade. Isso está no livro do Matheus Carvalho,
Um livro fantástico, onde a didática é maravilhosa e foi a melhor explicação de ato composto e complexo que eu posso dizer a vocês. Repare que a nomeação de um procurador da Fazenda Nacional não é um ato composto, é um ato complexo. Porque, embora tanto a AGU como o Ministério da Fazenda sejam órgãos, né? A AGU é um órgão consultivo do Poder Executivo, o Ministério da Fazenda é um órgão do Poder Executivo, mas são órgãos independentes. Então, neste caso, a nomeação de um procurador da Fazenda Nacional é um ato complexo. Beleza? Um ato composto, olha só que coisa, eles não se confundem com os atos complexos. Não pode confundir isso. O ato composto é uma manifestação de duas pessoas, vamos dizer assim, onde estes compõem a mesma estrutura. Agora, já no ato complexo, são órgãos independentes. Outro exemplo que chove em prova: aposentadoria. Aposentadoria do servidor público. É um ato composto ou é um ato complexo? Obrigado, Daniele. É um ato complexo. Isso já está pacificado na jurisprudência. Eu vou ler para vocês. Tá? A súmula vinculante 3 do STF diz o seguinte, ó: nos processos perante o Tribunal de Contas, asseguram-se o contraditório e a ampla defesa, quando da decisão puder resultar de anulação ou revogação do ato administrativo que beneficie o interessado, excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma e pensão. Ou seja, para pensar, se você vai reformar, anular ou revogar, você vai atingir alguém. Então é óbvio que você tem que motivar esse ato. Agora, se desse ato se originou ilegalidade, se ele já começou com um vício de ilegalidade, ou seja, o ato é ilegal, não há de se falar em revogação do ato. Tá? Até uma préviazinha para a gente, um macetinho para você na prova. Falou em anulação, ato ilegal. Falou em revogação, ato legal. Por exemplo, uma demissão injusta que não observou os preceitos legais. Um funcionário ou servidor público foi demitido a bem do serviço público por meios de provas ilícitas. A Constituição diz que provas ilícitas não podem compor um processo, seja ele administrativo ou judicial. Então, o ato é ilegal. Vai se anular o ato. Agora, a revogação do ato não se dará por meio da justiça. Já é pacífico na jurisprudência que a justiça ela não se intromete naquilo que tange ao mérito do ato. Ela pode até se intrometer em relação aos limites da aplicação daquele ato. Agora, não há de se falar em anulação para ato discricionário. Tudo bem? Então grava isso, para a gente finalizar, porque minha garganta já deu tudo que podia dar. Ato complexo. Manifestação de dois órgãos independentes. Duas pessoas independentes. Por exemplo, a nomeação de um juiz, de um magistrado para o STF. É um ato complexo, porque o presidente indica, mas precisa da sabatina do Senado. O Senado Federal compõe o Poder Legislativo, o presidente, o Poder Executivo. Então é a manifestação, é a colisão, vai ser a harmonia entre esses dois atos, da indicação com a sabatina de dois órgãos completamente independentes, que vai se dar para que se dê a nomeação do ministro do STF. A nomeação de um procurador da Fazenda Nacional, embora sejam dois órgãos do Executivo, são órgãos independentes. Agora, por exemplo, a nomeação de um ministro por parte do presidente da República é um ato composto.
não é um ato complexo. Porque até depende mais de uma manifestação de mais de uma pessoa, mas ambos vão compor ali, talvez um órgão consultivo, entendeu? Mas aí não há de se falar em ato complexo, por exemplo, na nomeação de um ministro. Beleza, moçada? Não deixei de fazer esse periscope, embora minha garganta não está muito boa. Eu venho dando muitas aulas. Quem quiser, acompanhe a minha fanpage no Facebook. Semana que vem, para quem está me assistindo, eu vou retomar as minhas lives em relação aos guerreiros do INSS. E em relação, aí a Daniele que está me ouvindo, eu acho que não há de se falar hoje em ação dos aprovados em relação a esse concurso do INSS. Ainda que exista um projeto de lei orçamentária para 2017, não há de se falar agora em novo concurso do INSS. Beleza, moçada? Mas eu vou falar nisso na live. Tudo bem? Segunda-feira, dia 26, me aguardem. Eu estarei retomando as lives no Facebook. Para quem me acompanhou, eu agradeço muito. Um grande abraço. Daniele, obrigado. Um grande abraço. Fiquem com Deus. Espero que essa dica de ato complexo e ato composto tenha te ajudado. Amanhã, tendo oportunidade, eu farei outro periscope e aí com dicas de direito constitucional. Vamos falar de eficácia das normas constitucionais. Tá? Um grande abraço, fiquem com Deus.